Estamos na reta finalíssima do concurso do TRT São Paulo. Está com inscrições abertas agora e as duas matérias mais importantes, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, para os dois principais cargos, né? Técnico judiciário da área administrativa, analista da área judiciária, execução de mandados também. Para você ter uma ideia, 30% para técnico mais ou menos é a relevância dessas duas matérias para o total da prova. Para analista vai lá para 40%. Então você tem que dominar essa matéria, essas matérias na verdade. E a ideia é que você bata 90%, certo? E eu vou te ensinar nesse vídeo os melhores hacks, as melhores práticas para você garantir 90% nessas duas matérias, mesmo que você esteja começando agora. Talvez você tenha que se arriscar, faz parte do processo, só que eu vou te ensinar o passo a passo que eu usei para passar nesses concursos em pouquíssimo tempo. Então, deixa a sua curtida, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho e eu prometo que eu vou ser muito rápido, tá? Importante, veja um presente que tem para você aqui no primeiro link da descrição, que é uma aula completa para você garantir a aprovação nesse concurso do TRT. Inclusive, eu dou para você o cronograma e mais de 400 pessoas participaram dessa aula. As pessoas pagaram R$ 197 cada para participarem. E assim, gente, tá livre de graça para você agora por pouquíssimo tempo. Então aproveite para ver, porque daqui a pouco eu já vou tirar do ar, fechado? E depois me conte o que você achou. Vamos lá, gente. Direito do trabalho, processo do trabalho são duas matérias em que a lei seca domina. Ponto final. Parem de chorar. Eu sei que vai ter gente reclamando aqui, vai ter gente falando, não, a FCC mudou. Ah, não, agora a prova tá mais pesada. Tá mais pesada, mas continua cobrando lei seca e súmulas, mas principalmente lei seca. Gente, lei seca não é aquela lei que você, depois das 10 da noite, não pode mais tomar um goró e sair dirigindo, que isso daqui é errado, você sabe que não pode fazer isso, mas não é isso, tá bom? É o texto puro da lei. Você lê a lei, interpreta gramaticalmente e de forma sistemática, às vezes, entendendo ali o posicionamento daquele artigo, né? A camada em que ele está na legislação. Você, às vezes, precisa, para entender plenamente um determinado artigo, saber de outro artigo que está na mesma lei. Isso daqui é uma interpretação lógico-sistemática que eu sempre explico para vocês. Mas isso daqui é o texto puro da lei, gente. Você estudando a lei de forma correta, repetindo esse conteúdo, e é importante, gente. Você nunca vai entender uma legislação inteira da primeira vez que você lê. Para de chorar. Para de achar que você precisa de um professor te explicando no detalhe o que tem na lei seca, porque não precisa, você precisa de repetição. Você precisa fazer questões sobre aquele tema. E assim, gente, é natural que nas provas de TRTs nós tenhamos uma incidência maior de súmulas do TST. Porque se você pensar de todos os tribunais, o que tem a cultura mais forte de súmula são os TRTs, são os tribunais trabalhistas. Então, caem muitas súmulas do TST, mesmo tendo muitas súmulas que já estão um pouco defasadas, a gente pode dizer assim, né? Faz muito tempo que o TST não dá uma mexida mais pesada ali nas súmulas, mas isso daqui na prova cai demais, cara. E a tendência é que isso continue, gente. E os TRTs que começaram, na verdade, com essa lógica de questões híbridas, que eu me lembro claramente disso, acho que é o exemplo mais claro que nós temos de questões híbridas, que misturam ali lei seca e jurisprudência, porque súmula, gente, faz parte da jurisprudência, tá bom? Então, normalmente eles pedem súmulas e lei seca. E às vezes, cara, é um enunciado grande, cheio de informação que é desperdício para te enganar, para ver se você tem interpretação de texto, se você consegue filtrar informações de forma correta. A prova exige essa capacidade. E aí, na alternativa A, é claramente ali, ó, uma cobrança de texto puro da lei. Determinado artigo da CLT, às vezes. Na B, é uma súmula do TST. Na C, outro artigo de lei, às vezes. Na D, outra súmula e assim por diante. Então eles misturam os conhecimentos de lei seca e de súmula e normalmente, gente, ó, você com o conhecimento da Constituição, que é a lei seca, tá bom? Texto da lei, mais o domínio ali da CLT, e não só da CLT, tá bom? Não faz sentido você estudar CLT do começo até o fim para direito do trabalho, beleza? Eu já vou entrar nesse ponto. E se você tiver o domínio, né, da legislação ordinária em geral, sabe? A legislação comum trabalhista e as súmulas, você tá dentro, gente. Você vai acertar mais de 90% das questões. O histórico desse tipo de concurso, na verdade, quando você analisa friamente o pano de fundo de cada questão, você consegue analisar que 93% das questões são baseadas na lei seca, gente. E são, às vezes, questões difíceis. Para de achar que uma questão difícil tem conteúdo doutrinário, tem conteúdo de jurisprudência recente. Não, gente. Nesse tipo de prova, não. Não e não. Então, você tem que entender que o simples funciona. Nesse momento, se você quiser pegar o livro do Godinho para Direito do Trabalho, o livro do Carlos Henrique Bezerra para Processo do Trabalho, não vai dar, gente. Você está viajando na maionese. Não dá tempo, cara, numa reta final. Depois do concurso do TRT, provavelmente a gente vai ter um tempo legal até as próximas provas, talvez só o TST que vem antes. Aí você consegue fazer uma base
para você pensar em concurso de magistratura depois se você quiser, mas agora não dá, você tem que economizar tempo, você tem que economizar energia, você tem que gastar energia naquilo que historicamente cai, beleza? E tem duas formas de fazer isso. Essa é a primeira que eu estou falando. Elimine desperdício. Na prática, gente, você tem que ter um material que pegue cada tópico do edital e que transforme aquele conteúdo naquilo que é inegociável. Primeiro, você vai colocar naquele tópico o que é lei seca. Vamos ver ali o que tem de direito constitucional sobre aquele tema, o que tem de legislação ordinária, na maioria dos casos, claro, a CLT é a grande base do direito do trabalho, mas não é só CLT, depende do tema, fechado? E também eu sempre recomendo que você coloque toda a legislação relacionada àquele artigo junto com as súmulas relacionadas, que aí você entende todas as nuances do direito do trabalho. Você entende o aspecto constitucional, o aspecto da legislação ordinária e também a parte de jurisprudência, que é o que importa, a parte de súmulas. Cara, com isso daqui dificilmente você vai ter problema, gente. É um conteúdo, na minha visão, relativamente simples de você entender, se você, claro, colocar repetição nisso, gente. Não tem ilusão que você vai estudar uma vez e que vai passar. Não vai, cara. Não vai. E assim, por isso que nesse momento, dependendo da sua velocidade de estudo, nem adianta você ficar se preocupando tanto em esgotar o conteúdo todas as vezes. Não faz sentido porque você não vai conseguir esgotar todas as vezes, porque na verdade você vai esgotar talvez uma vez só. Você não vai ter repetição. E aí não adianta muito, beleza? E algo muito importante, gente, que vai acelerar muito o seu processo, ainda mais nessa reta final, é entender o poder de estudar por questões. Por quê? Eu fiz um levantamento agora, inclusive. Acabei de olhar aqui. São 606 questões de TRTs que nós temos desde 2018. Na última onda, né? Penúltima onda de TRTs, que a gente teve ali os TRT de São Paulo, e depois teve reforma trabalhista e pandemia, lembra? E parou tudo e tivemos uma onda de TRTs. A gente tem que pegar esses tribunais, na minha visão, para você trabalhar. E aí, nós temos nesses concursos de TRTs 606 questões que realmente importam para você dominar o conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho para essas provas. Por quê? Olha o que eu fiz aqui. Eliminei desperdícios. Você vai pegar só questões de TRTs para técnico judiciário da área administrativa, analista judiciário da área administrativa, você consegue aproveitar essas questões, analista judiciário da área judiciária para formados em direito e analista execução de mandados também para formados em direito. Só que você pode aproveitar, independentemente do seu cargo, essas questões de todos esses cargos, porque não tem tanta diferença na cobrança de prova, tá bom? No perfil de prova. Então são 606 questões para você trabalhar e, sinceramente, agora numa reta finalíssima, faltando 100 dias na prática para a prova do TRT São Paulo. O que eu faria, gente? Mais do que só esgotar o meu material enxuto, que eu sempre recomendo material enxuto para vocês, claro, que essa lógica do material a gente já faz para você. Eu recomendo que você navegue por essas questões tendo como base o material enxuto. Então, o que eu recomendo que você faça na prática? Você vai pegar aqui, a última prova de TRT, por exemplo, TRT 15, né, de São Paulo, fresquinho. O que você vai fazer? Na hora do seu cronograma de estudar direito do trabalho, você vai pegar as questões do TRT 15 e vai fazer todas na ordem que elas estão na prova. Parece uma ordem bagunçada, né? Você não sabe qual tema. Talvez o primeiro tema ali seja de contrato do trabalho, que é um tema que está no meio do seu material enxuto. Não tem problema, porque agora a gente tem que trabalhar com a estatística, com aquilo que tem maior incidência nesse tipo de concurso. Então, eu estudaria dessa forma, de forma mais solta, deixando as questões recentes de provas parecidíssimas com a minha direcionarem o meu estudo. Então, eu faria essas questões na ordem em que elas aparecessem. E o seguinte, gente, por exemplo, aqui, fiz essa questão, a primeira questão do TRT 15, que é a prova mais recente, e ela trata de contrato do trabalho, né? O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer essa questão, não vou só fazer, né? Você vai estudar a questão, principalmente se você não domina esse conteúdo. Você vai ver aquela questão e vai marcar tudo que está errado, tudo que transforma cada uma das alternativas erradas em algo errado, é claro, e você vai transformar esse erro em certo. Você vai pesquisar no seu material exatamente qual que foi a pegadinha daquela alternativa. Por que isso daqui estava errado? Porque a tendência, gente, é que nas próximas provas eles cobrem de novo esse tópico. Isso daqui, gente, é a lei de Pareto, é a regra 80-20. Fazendo essas questões você vai perceber isso. Eles adoram pedir alguns temas e é muito raro que eles peçam outros. Então, você vai fazer esse estudo com o seu material, que eu espero que seja um material adequado para a sua prova. Fuja de material cheio de desperdício, não dá para estudar doutrina, não dá para estudar PDF de 15 mil páginas, tá? Você vai estudar só aquilo que é relevante. E aí, na minha visão, eu recomendo que você faça um passinho a mais. Isso daqui, gente, já me deu tanta aprovação em reta final, sabe, quando eu precisava escalar em alguma matéria. Às vezes você é muito bom em todas as matérias pro TRT, menos em direito do trabalho e processo do trabalho. A galera que veio de TRF está nessa situação. E aí, com isso daqui, você mapeia aquilo que é mais importante e você estuda aquele tema que é o pano de fundo. Nesse exemplo que eu dei, o tema de contrato do trabalho. Você
Você faz a questão, faz a engenharia reversa da questão, entende bem aquela questão, isso daqui já vai te deixar na frente, você vai entender melhor o conteúdo e ainda você vai pegar, por exemplo, no material enxuto, aquele nosso tópico de contrato do trabalho e vai estudar tudo, porque a tendência é que caia uma nova questão sobre aquilo. Fez aquele estudo, entendeu a questão, retomou aquele conceito do pano de fundo, que eu espero que você já tenha estudado isso, principalmente se você já for formado em Direito, bora para a próxima questão. Talvez a próxima questão trate, sei lá, sobre greve. E aí você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer a questão, fazer a engenharia reversa e vai estudar aquele pano de fundo, aqueles tópicos do material enxuto que tratam da greve, ou, na verdade, aquele tópico normalmente. Você vai ver ali a parte da Constituição sobre a greve, vai ver a legislação ordinária, vai ver súmula sobre aquilo, acabou. De novo vai cair uma questão sobre greve, provavelmente. Se ela caiu recentemente, se você fazendo mais questões perceba ali que tem várias questões de greve, a tendência é que ela caia de novo na próxima prova. E assim, você vai dominando aqueles conteúdos que são mais relevantes. E nós temos 606 questões, gente. Só aqui, ó, de 2018 para frente. Se você pegar todos os anos de direito do trabalho, para esses cargos, eu vi que nós temos mais de 3.000 questões. Só que essas 600 questões, provavelmente aqui, né, vai ter mais ou menos 300 de direito do trabalho, 300 de processo do trabalho. Se você fizer essas questões com essa lógica que eu estou te ensinando, na prática, provavelmente você vai navegar naqueles temas que têm maior incidência, você vai repetir, vai revisar aqueles temas que caem mais e também, colocando esse volume inteiro aqui de estudo por questões, fazendo todas essas questões, na prática, você talvez passe por todos os pontos do material enxuto. E eu tenho certeza que, na verdade, você vai passar várias vezes pelos tópicos mais relevantes, que esse é o grande objetivo aqui numa reta final. Você entender, cara, que dificilmente alguém vai fazer 100% dessa prova, gente. Não vai, nunca tem assim. Você tem que mirar nos 90%. Esse daqui é o grande atalho para você conseguir chegar muito bem. E na prática, olha o que eu fiz aqui com você, cara. Não tem videoaula, você viu? Não tem desperdício. Não tem doutrina. Não, você vai estudar com base nas últimas questões, você vai se alinhar muito à linguagem da FCC, que domina as provas de TRTs e que vai ser a banca organizadora do TRT São Paulo. Você vai virar um expert nesse tipo de prova, nesse tipo de banca. Você vai treinar com muitas questões, você vai melhorar e vai ficar muito afiado na sua interpretação de texto e vai dominar aquele conteúdo que é mais relevante. E você vai perceber esse padrão que eu estou falando para você. É lei seca mais súmula. Ponto final. Dificilmente você vai ter alguma dificuldade nisso. E, inclusive, gente, para processo do trabalho, nós temos aquela regra, né? Que é a aplicação subsidiária do direito comum no processo do trabalho. Beleza. Só que você tem que entender aqui uma diferencinha. Para analista judiciário, da área judiciária, execução de mandados, eles acabam, às vezes, pedindo mais coisas ali de processo civil. Para técnico já é mais raro. Normalmente, eles pedem ali a parte trabalhista. E uma observação final aqui, ó, para a gente fechar com chave de ouro. Duas, na verdade. Primeira, aproveite a aula completa, porque não adianta nada você seguir esse passo a passo aqui, ir bem em direito do trabalho, processo do trabalho, e não ir bem nas outras matérias, não saber se organizar, não saber como ganhar ponto ali na discursiva passo a passo. Então eu recomendo que você aproveite essa aula que eu liberei de graça, porque aí é um passo a passo completo. Eu passo por tudo, em 1 hora mais ou menos, eu passo por tudo que você precisa para passar nesse concurso. E o segundo ponto mais importante na minha visão, gente, faça um corte aqui em direito do trabalho, processo do trabalho, para você priorizar as questões a partir do TRT Santa Catarina. Entra aqui no site de questão, você vai ver isso aqui com facilidade. Você consegue ver ali, ó, as provas depois do TRT Santa Catarina, a contar do TRT Santa Catarina, tá? Porque foi ele que virou a chave. Elas voltaram para esse padrão que eu estou te contando aqui dos TRTs. Por quê? Depois da pandemia, depois da reforma trabalhista, até a prova do TRT Santa Catarina, a prova em direito do trabalho, principalmente, estava muito chata, gente. Estava previsível, estava fácil. Por quê? Só pediam reforma trabalhista. A partir do TRT Santa Catarina, os TRTs voltaram para a origem, pedindo ali uns conteúdos mais amplos, né, mais aleatórios, a gente pode até falar assim, aquilo que era historicamente mais cobrados antes nos TRTs, e muito conteúdo de súmula também. É a característica principal aqui das provas de TRT, sempre foi assim, gente. E agora, cada vez mais eles põem enunciados maiores, alternativas maiores para testar a sua interpretação de texto, que tem que ter qualidade e velocidade. E você só ganha isso, sabe como? Fazendo esse passo a passo que eu te ensinei aqui. É só você fazer isso, você vai chegar bem nessa prova. Fechado? E agora eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa sobre isso. Você já tem usado essa lógica nos seus estudos? Você só estuda com videoaula? Você acha que vai dar para ver 100 horas de videoaula, de direito do trabalho, processo do trabalho, até a prova? Você vai chegar competitivo com isso? Você já fez 90% em alguma prova? Porque a meta é essa. Você vai continuar estudando do mesmo jeito, se você nunca fez? Aí é complicado, como é que eu vou te ajudar? Você tem que se ajudar primeiro, fechado? Mas comente aqui, eu quero saber. E claro, gostou do vídeo? Deixa sua curtida. Não gostou? Deixa sua descurtida, me conte por quê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, muito importante, faça sua inscrição no canal, ative o sininho, porque eu prometo mais vídeos para te ajudar aqui no YouTube. Veja essa aula grátis, que ela vai mudar para sempre a forma como você tem resultados. E também, gente, muito importante,
Baixe o aplicativo da Aprovação Ágil, está de graça aí na loja oficial de apps do seu celular. Eu garanto para você que vai virar a chave a partir do momento em que você começar a seguir esses conceitos. E para você entender melhor tudo que eu mostrei aqui, inclusive, gente, para você aprender isso daqui na prática, não só para essa matéria, mas para todas e para os grandes concursos do Brasil, faça os nossos cursos. Você pode começar com um desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias. Em 7 dias, a gente resolve esse problema, inclusive nas matérias básicas, nas matérias de direito, de administração pública e tudo mais. Confia no processo, gente. Quem se joga no processo nunca mais volta atrás e evolui muito rapidamente. Fechado? Um abraço, a gente se vê em breve. E é muito importante, siga o Bitolê em todas as redes sociais, viu? É importante fazer isso. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.